Inglês com histórias infantis. E a história infantil que nós vamos analisar aqui é a famosa história dos três porquinhos, em inglês conhecida como The Three Little Pigs. Então, vem comigo. Eu preparei aqui pra vocês uma animação dublando e narrando essa história dos três porquinhos. Talvez essa história dos três porquinhos que nós vamos analisar aqui hoje seja um pouco diferente da história que você está acostumado a ouvir dos três porquinhos. Vamos assistir primeiramente com legendas em inglês. Bora lá! The Three Little Pigs. Once upon a time, there was a mama pig and three little pigs. One day, Mama Pig said to them, "You are old enough to build your own houses." The first pig built a house of straw. He said, "Now the wolf can't come and catch me and eat me." The second pig built his house with sticks, stronger than the first pig's house. He said, "Now the wolf can't come and catch me and eat me." The third pig built his house with bricks, stronger than the second pig's house. He said, "Now the wolf can't come and catch me and eat me." Next day, the wolf came to the house made of straw. The wolf knocked at the door and said, Little pig, let me come in." "I will not let you come in," said the little pig. "Then I will huff and puff and blow your house away," said the wolf. So he huffed and puffed. The house of straw fell down, and the wolf ate up the first little pig. Next day, the wolf came to the house made of sticks. He knocked at the door and said, Little pig, let me come in." "I will not let you come in," said the little pig. "Then I will huff and puff and blow your house away," said the wolf. So he huffed and puffed and blew the house away. The house of sticks fell down, and the wolf ate up the second little pig. Next day, the wolf came to the house made of bricks. Little pig, let me come in." "I will not let you come in," said the little pig. "Then I will huff and puff and blow your house away," said the wolf. The big bad wolf tried to huff and puff and blow the house down, but he couldn't. He kept trying for hours, but the house was very strong. He tried to enter through the chimney, but the clever third little pig boiled a big pot of water and kept it below the chimney. The wolf fell into it and died. Pois é, se vocês gostaram dessa animação que eu preparei, já deixa o like aqui no vídeo, porque agora nós vamos analisar detalhe por detalhe dessa história. Vamos lá. Once upon a time, there was a mama pig and three little pigs.
Bom, então primeiramente a história já se inicia com aquela famosa expressão de histórias infantis. Once upon a time. Seria o famoso era uma vez. E aí nós temos aqui depois o there was. Para quem não sabe, there to be significa o verbo haver, existir. Sabe aquele com H que você usa quando você quer falar assim, tem, no presente é there is, só que no passado é there was, quando você quer falar havia. Nesse caso, o there was significa havia, beleza. Só que aí, gente, tem um detalhe, né? Você não vai juntar era uma vez, havia. Não, você vai fazer uma adaptação aqui nessa frase, obviamente. Então nós podemos adaptar esse começo da história para algo como uma vez havia. Ou apenas traduzir tudo para era uma vez. E meio que omitirmos o there was, o havia. Então ficaria como? Era uma vez, e aí no trecho de baixo diz o que havia. Ó, a mama pig, ao pé da letra, uma mamãe porca and 3 little pigs, que é o título da nossa história, né? E 3 little pigs, pequenos porcos, no caso nós adaptamos aqui para porquinhos. Então era uma vez uma mamãe porca e 3 porquinhos. Lembrando aí que nós fizemos uma adaptação nessa primeira frase, tá? Então juntamos ali o era uma vez com havia. Então, gente, traduzam da forma que vocês acharem que mais se encaixa com o contexto da história infantil. Nesse caso, eu acho interessante nós adaptarmos simplesmente para era uma vez uma mamãe porca e 3 porquinhos. Vamos então para a pronúncia. Para quem não está acostumado com o método do canal, o que eu faço aqui, gente, é colocar a frase em inglês aqui em cima. Aqui no meio a transcrição fonética e aqui embaixo nós temos uma transcrição aportuguesada, buscando chegar aí o mais próximo possível de como essas palavras foram pronunciadas na língua inglesa. Bom, primeiramente, gente, vamos prestar atenção nas conexões, tá? Então, a primeira coisa para a gente analisar aqui é o once upon a time. Pronunciando rápido fica once upon a time. Once upon a time. Pronúncia do TH. There. There. Língua na ponta do dente. There. There. Obviamente não dá para representar o som do TH na língua portuguesa. Portanto, eu deixei o TH mesmo, tá? O TH, lembrando, não é som de D, não é som de V, não é som de F. É o som do TH, é aquele famoso fonema que nós não temos na língua portuguesa. Portanto, toda vez que tiver uma palavra com TH aqui em cima, aqui embaixo eu vou representar com TH mesmo, porque não dá para representar isso com algum som nosso da língua portuguesa. Então, olha só. Once upon a time there was a mama pig and 3 little pigs. Percebam uma coisa muito interessante que vocês vão ver bastante nessa análise. And, a famosa palavra E, ela não é pronunciada com a letra D. Na maioria das vezes dentro do inglês, você não vai ver o som do D ali. Principalmente se o som da palavra iniciante, se o início da próxima palavra for muito semelhante. Você não vai ver a pessoa falando assim, ó, and 3, and 3. Não, vai ficar como? And 3, and 3. Então vai ficar assim, ó, and 3 little pigs. And 3 little pigs. Uma coisa aqui muito importante sobre a primeira palavra dessa frase, embora ela pareça que é once, não, ela segue a pronúncia do número 1. One. Você só vai colocar o S no final. Once. Então não é once, tá? Não é once, beleza? É só once. Pega o número 1, one, e coloca um S no final. Once. Então, once upon a time, there was a mama pig and 3 little pigs. Once upon a time, there was a mama pig and 3 little pigs. Once upon a time, there was a mama pig and 3 little pigs. Once upon a time, there was a mama pig and 3 little pigs.
day, Mama Pig said to them. You are old enough to build your own houses. One day, Mama Pig said to them, You are old enough to build your own houses. Bom, gente, para nós começarmos aqui, ó. One day significa um dia. E aí nós temos Mama Pig, a mamãe porca, né? Said é o passado do verbo say, que significa dizer. Então, nesse caso, disse, né? Disse para quem? To them. A eles. Então, disse a eles. E aí, a frase que a mamãe porca disse para eles foi: You are, verbo to be, vocês são, old enough. Old significa velho. E enough significa suficiente. Então, vocês são velhos o suficiente. Para fazer o quê? To build, que significa o verbo construir. Então, vamos lá. Vocês são velhos o suficiente para construir your, suas. E aí nós temos o trecho final. On houses significa próprias casas. Então foi isso que aconteceu nesse trecho da história. Um dia a mamãe porca disse a eles: Vocês são velhos o suficiente para construir suas próprias casas. Vamos então para a pronúncia. One day, Mama Pig said to them, You are old enough to build your own houses. Percebam a junção do said com to. Said to them. Vai ficar assim, ó. Said to them. Said to them. O D literalmente não vai sair nessa pronúncia. Uma outra coisa muito interessante aqui, ó, é o som dessa palavra aqui, ó. Embora ela comece com a letra E, você não vai ver som de E, você vai ver o som do I. I e o som do GH é um som de F. Olha só como que é a transcrição fonética dessa palavra. Enough, enough, enough. Então vai ficar assim, ó. One day, Mama Pig said to them, You are old enough to build your own houses. One day, Mama Pig said to them, You are old enough to build your own houses. One day, Mama Pig said to them, You are old enough to build your own houses. One day, Mama Pig said to them, You are old enough to build your own houses. One day, Mama Pig said to them, You are old enough to build your own houses. The first pig built a house of straw. The first pig built a house of straw. Bom, vamos lá. The first pig significa o primeiro porco. Built é o passado do verbo build, que nós acabamos de ver na frase anterior. Então, built com T é o passado do verbo construir. Nesse caso, construiu. O primeiro porco construiu a house, uma casa, of straw. Significa de palha. Então, tecnicamente é isso. O primeiro porco construiu uma casa de palha. Quanto à pronúncia, the first pig built a house of straw. Então, o som dessa palavra aqui é the. The first pig built a house of straw. Ó, percebam a pronúncia disso aqui, ó. Straw, straw, straw. E a pronúncia disso aqui, ó. Of. Não é off, tá? Não é off, é of. Somzinho do V. Of. Então, vamos lá. The first pig built a house of straw. 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 He said, Now the wolf can't come and catch me and eat me. He said, Now the wolf can't come and catch me and eat me. Bom, gente, para nós entendermos melhor, he said, ele disse.
passado do verbo dizer, nós acabamos de falar aqui, né? O passado do verbo say, dizer, no passado said. E aí nós temos essa fala do porquinho. Now the wolf can't come and catch me and eat me. Bom, para nós começarmos. Agora, now, the wolf quer dizer o lobo. Can't, não pode. Come é o verbo vir. And catch me, e me pegar. E por último, and eat me, e me comer. Então, tecnicamente, ele disse, agora o lobo não pode vir e me pegar e me comer. Bom, vocês percebem que a construção dessa frase, ela é diferenciada da língua portuguesa. Por quê? Porque no português, nós geralmente deixamos o and, esse famoso e, para o final apenas. Então, tecnicamente, nós teremos que construir da seguinte forma. Agora, o lobo não pode vir me pegar e me comer. E nós não deixamos a vírgula no final. Então, vocês percebem que regras gramaticais da língua portuguesa, como essa que você acabou de ver, são diferenciadas na língua inglesa. Portanto, não tente construir frases na língua inglesa com as regras da língua portuguesa. Vamos, então, para a pronúncia. He said, now the wolf can't come and catch me and eat me. He said, now the wolf can't come and catch me and eat me. He said, Now the wolf can't come and catch me and eat me. He said, Now the wolf can't come and catch me and eat me. He said, Now the wolf can't come and catch me and eat me. The second pig built his house with sticks, stronger than the first pig's house. He said, the second pig built his house with sticks, stronger than the first pig's house. He said, 3 pontinhos. Bom, the second pig, o segundo porco. Built, como nós vimos, construiu. His house, ao pé da letra, casa dele. Então, construiu sua casa. Vamos deixar sua casa na terceira pessoa, ok? Esse sua casa é a casa dele. Nós adaptamos para sua casa. With significa com. Sticks, que traduzindo ao pé da letra seria varas. Tá, é interessante porque o termo stick, ele significa pau, vara, bengala, bastão, galho seco, vareta. Então, cada uma dessas dependendo aí do contexto em que ela está sendo utilizada. Então, quando eu narro ali, ó, the second pig built his house with sticks, eu posso traduzir para o segundo porco construiu sua casa com pedaços de madeira. Como você pode ver na ilustração dessa animação, não são tábuas de madeira. Se refere a pedaços de madeira mais frágeis. Então, por exemplo, gravetos, galhos, varas e por aí vai. Nesse caso, eu adaptei para com pedaços de madeira. E depois eu digo esse termo aqui, ó, stronger than. Bom, primeiramente, strong significa forte. Quando eu falo stronger, significa mais forte. E aí, quando eu falo stronger than, significa mais forte que, dando um contexto de comparação, mais forte que alguma coisa, stronger than. É comum você usar esse sufixo er para significar o termo mais, geralmente com adjetivos pequenos, tá? Então, se eu quisesse falar nicer than, mais legal que, smaller than, menor que, bigger than, maior que, sempre em contextos de comparação. Então, nesse caso, a comparação é com quem? Com a casa do primeiro porco, né? Então, stronger than, mais forte que, the first pig's house, significa a casa do primeiro porco. Então, vocês percebem que a frase está estruturada da seguinte forma. The first pig, o primeiro porco, house. Vocês percebem que a ordem é essa? O primeiro porco, casa. Só que
Pelo fato de nós termos esse S aqui com apóstrofo, estou indicando o quê? Que o the first pig é o dono do que está vindo depois. No caso, o termo house. Então, por isso que nós traduzimos para a casa do primeiro porco. A casa que pertence ao primeiro porco. Então, quando você vê assim, ó, o nome da pessoa e um S como apóstrofo e depois algum objeto, obviamente você vai perceber que ele é o dono e o que está vindo depois pertence a ele. Então, quando eu falo assim, ó, João's car, eu tô dizendo o quê? O carro do João. Por quê? Porque eu entendi que o que tá vindo depois do João, com apóstrofo e S, pertence a ele. Então, o carro do João. Então, se eu quisesse falar a casa da Maria, Maria's house. Dessa forma. E assim por diante, gente. Então, tecnicamente, the first pig's house, a casa do primeiro porco. He said, como nós vimos, ele disse. 3 pontinhos. Então, nós adaptamos esse trecho completo para o segundo porco construiu sua casa com pedaços de madeira, mais forte que a casa do primeiro porco. Ele disse. Vamos para a pronúncia. The second pig built his house with sticks, stronger than the first pig's house. He said. Vamos lá, gente, pronunciem comigo aí. The second pig built his house with sticks, stronger than the first pig's house. He said. The second pig built his house with sticks, stronger than the first pig's house. He said. The second pig built his house with sticks, stronger than the first pig's house. He said. The second pig built his house with sticks, stronger than the first pig's house. He said. The second pig built his house with sticks, stronger than the first pig's house. He said. Now the wolf can't come and catch me and eat me. E aí, basicamente, nós temos a mesma frase que nós já analisamos aqui agora há pouco. Now the wolf can't come and catch me and eat me. Que significa, agora o lobo não pode vir, me pegar e me comer. Vamos então para a pronúncia, mais uma vez. Now the wolf can't come and catch me and eat me. Now the wolf can't come and catch me and eat me. Now the wolf can't come and catch me and eat me. Now the wolf can't come and catch me and eat me. Now the wolf can't come and catch me and eat me. The third pig built his house with bricks, stronger than the second pig's house, he said. The third pig built his house with bricks, stronger than the second pig's house, he said. Vocês percebem que essa frase, essa narração, é baseada na outra narração que nós acabamos de ler aqui. Então aqui começa com the third pig, o terceiro porco. Built significa construiu, como nós acabamos de ver novamente. His house, a casa dele, nós traduzimos para sua casa. With, com, bricks, significa tijolos. E aí nós temos mais uma vez essa mesma estrutura que nós acabamos de analisar, né? Stronger than, mais forte que, the second pig's house, a casa do segundo porco. Mesma estrutura também que nós analisamos, então nós entendemos que the second pig é o dono do que está vindo depois, casa. Então, a casa que pertence ao segundo porco. The second pig's house, a casa do segundo porco. He said, ele disse. Então, tecnicamente, esse trecho significa o terceiro porco construiu sua casa com tijolos, mais forte que a casa do segundo porco. Ele disse. Quanto à pronúncia, the third pig built his house with bricks, stronger than the second pig's house. He said, the third pig built his house with bricks, stronger than the second pig's house. He said. The third pig built his house with bricks, stronger than the second pig's house.
he said. The third pig built his house with bricks. Stronger than the second pig's house, he said. The third pig built his house with bricks. Stronger than the second pig's house, he said. Now the wolf can't come and catch me and eat me. Para finalizarmos, a mesma frase que nós analisamos aqui já 2 vezes. Now the wolf can't come and catch me and eat me. Agora o lobo não pode vir, me pegar e me comer. Quanto à pronúncia, now the wolf can't come and catch me and eat me. Now the wolf can't come and catch me and eat me. Now the wolf can't come and catch me and eat me. Now the wolf can't come and catch me and eat me. Now the wolf can't come and catch me and eat me. Next day, the wolf came to the house made of straw. Next day, the wolf came to the house made of straw. Então vamos lá, gente. Next day significa próximo dia. The wolf significa o lobo. Came é o passado do verbo come, que significa vir. Então, nesse caso, como está no passado, o lobo veio. To the house, para a casa. E aí nós temos essa palavra aqui que provavelmente você já deve ter visto em diversos lugares, em diversos objetos, na qual nós temos lá escrito made in, e aí o país que foi feito aquilo, né? Então made significa o verbo feito. É o passado particípio do verbo make, que significa fazer, criar. Então make no passado particípio made, feito. Então feito, produzido. Nesse caso, made of straw, feita de palha. Então vamos lá, gente. Esse trecho basicamente significa próximo dia, né? Ou nós podemos até adaptar esse próximo dia para no dia seguinte, né? Para ficar mais bonito, né? No dia seguinte, o lobo veio para a casa feita de palha. E aí vamos ver o que aconteceu. Primeiro, antes, vamos praticar a pronúncia. Olha só, gente. Primeira coisa para a gente entender aqui, ó. Next tem uma terminação com o som do T. Next. Beleza, normal. Só que aí, na hora que nós pronunciamos next day, vai ficar mais ou menos assim, ó. Next day, next day. Pelo fato do som do T ser semelhante ao som do D, vai fazer essa junção que é muito comum dentro do inglês. Next day, next day. The wolf came to the house made of straw. Olha só que interessante, gente. The, essa palavrinha aqui, ó. The, ok? Som do TH, the. Como eu sempre falo aqui nessas análises de pronúncia, né? Não dá para representar o som do TH na língua portuguesa. Por essa razão, eu deixo mesmo com o som do TH. Então não se enganem, tá? O som do TH não é som de D, não é som de V, não é som de F. É simplesmente um fonema inexistente da nossa língua. Então, next day, the wolf came to the house made of straw. Made of straw, ok? Então uma coisa muito interessante aqui, que eu até falei na aula de ontem, é sobre a pronúncia dessa palavra aqui, ó. Muita gente fala of, na verdade leva o tom de of. Então na hora que ele fala aqui, ó, made of straw, ele, né? No caso sou eu narrando, made of straw, made of straw. Então pronunciem comigo aí. Next day the wolf came to the house made of straw. Next day, the wolf came to the house made of straw. Next day, the wolf came to the house made of straw. Next day, the wolf came to the house made of straw. Next day, the wolf came to the house made of straw. The wolf knocked at the door and said, Little pig, let me come in. The wolf knocked at the door and said, little pig, let me come in. The wolf significa o lobo. E aí depois nós temos esse verbo aqui no passado, knocked, que nesse caso é o passado do verbo knock, que nesse caso significa bater na porta, né? Então, knocked at the door. Então, bateu na porta. Então, para quem não sabe, door significa porta, né? At the door, indicando uma coisa específica na porta, at the door. E aí diz, and said.
e disse. Said é o passado do verbo say, que significa dizer. Então, ele disse. Então, o que ele disse, gente? Eu coloquei aqui entre aspas a fala do lobo. Little pig. Bom, nós adaptamos isso para porquinho. Eu falei para vocês que little é pequeno e pig é porco. Então, pequeno porco a gente adapta para porquinho. Vamos deixar aqui com letra minúscula, né? Porquinho, porquinho. E aí, o que ele diz aqui, gente? Let me. Para quem não sabe, let é o verbo deixar. Então, quando ele fala let me, ele está dizendo o quê? Deixe-me. Ou me deixe, tanto faz, né? Me deixe, deixe-me. E aí, no final dessa fala, ele diz come in, que é o que nós traduzimos aqui no português para entrar. Então, nesse caso, deixe-me entrar. Então, quando você quiser dizer para alguém entre, come in, ok? Nós usamos o verbo vir e a preposição in. Então, se transforma no entre. Vem para dentro. Pode entrar, come in. Então vamos lá, gente. Basicamente esse trecho significa: o lobo bateu na porta e disse: porquinho, porquinho, deixe-me entrar. E aí vamos para a pronúncia. The wolf knocked at the door and said, little pig, let me come in. Vamos prestar atenção aqui, gente, nas omissões das consoantes nos finais das palavras. Isso é muito importante, tá? Principalmente quando o narrador, que nesse caso sou eu, pronuncia as palavras juntas, conectadas. Prestem atenção numa coisa aqui, ó. Na hora que eu falo at the door, vai juntar tudo, vai ficar como? At the door. Vai ficar assim, ó. At the door, at the door. Outra coisa muito interessante é que essa palavra aqui, ó, knocked, embora tenha o ED aqui no final, a pronúncia dela, de acordo com a transcrição fonética, dá uma olhada aqui, ó. Knocked, knocked, knocked. Tem um som do T, gente, no final, tá? Isso é muito comum em diversos verbos que são regulares, que terminam com ED no passado. Então eu coloquei aqui embaixo, ó. The wolf knocked at the door and said. Outra coisa aqui que eu até comentei na última aula, as omissões dos Ds, sempre, quase sempre, em que o and é pronunciado. Então, and said é comum você ver como and said, and said. Então aqui você vai basicamente ver só o som do N, N. Para quem não sabe, N, a letra N em inglês é pronunciada assim, ó, N. Então você vai ver como and said. The wolf knocked at the door and said. Isso é muito importante, porque se você identificar essas conexões, você vai perceber quais palavras estão ali no meio. E aí vem a fala do lobo. Little pig, let me come in. Então, a única conexão que nós temos aqui muito importante é o come in. Então, gente, ó, embora essa palavra seja escrita com come, né? Nós pronunciamos em inglês come. E na hora que junta com a preposição in, fica como? Come in. The wolf knocked at the door and said, little pig, let me come in. The wolf knocked at the door and said, little pig, let me come in. The wolf knocked at the door and said, little pig, let me come in. The wolf knocked at the door and said, little pig, let me come in. The wolf knocked at the door and said, little pig, let me come in. I will not let you come in. said the little pig. I will not let you come in. Said the little pig. Bom, gente, então a fala dele aqui, entre aspas, ele está dizendo no futuro, na forma negativa. Então, quando ele fala I will not let, significa eu não deixarei. Lembrando que, gente, uma coisa muito importante aqui, ó, a função do will é indicar futuro. Junto com not, é indicar um futuro na forma negativa. O que é interessante é que dentro do inglês nós podemos até contrair will not para won't. Então, se ele falasse assim, ó, I won't let you come in, serviria da mesma forma, certo? Só que quando ele faz essa separação, o not dá uma ênfase ainda maior negativa. I will not let you come in. Vamos traduzir isso então, gente, ó.
I will not let, eu não deixarei o quê? Você, you, come in, como nós acabamos de ver, entrar. Então, essa foi a fala do porquinho. Eu não deixarei você entrar. Said significa disse, como nós acabamos de ver. The little pig, o porquinho. Então, eu não deixarei você entrar, disse o porquinho. Vamos para a pronúncia. I will not let you come in, said the little pig. Muito importante aqui nós entendermos também a conexão do said com the. Vai ficar assim, ó. Eu vou até apagar aqui a minha transcrição, ó. Said the little pig. Said the little pig. Você não vai ver assim, ó. Said the little pig. Não. O D vai juntar com o T. Vai ficar como? Said the little pig. Said the little pig. I will not let you come in. Said the little pig. I will not let you come in. Said the little pig. I will not let you come in. Said the little pig. I will not let you come in. Said the little pig. Then I will huff and puff and blow your house away. Said the wolf. So he huffed and puffed. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. So he huffed and puffed. Bom, vamos lá, gente. Then é como se fosse um então. I will huff. Vamos lá, huff é o verbo bufar. Então, I will huff, indicando futuro, como nós vimos aqui, o will indica futuro. Então eu vou bufar. And puff, e soprar. Então, dois verbos aqui, ó. Huff, bufar, puff, soprar. E o que mais ele vai fazer? And blow your house away. Vamos lá, gente. Vamos delimitar essa frase para você entender uma coisa. Dentro desse trecho selecionado em azul aqui, nós temos um phrasal verb. Qual phrasal verb? Blow away. Primeiramente, nós precisamos entender que blow significa explodir. Nesse caso, blow away é derrubar uma coisa, explodir alguma coisa através do vento, o que é muito comum com o phrasal verb blow away. Então, o que eu quero derrubar? O que eu quero explodir? Está no meio do phrasal verb. Vocês podem perceber que a frase está escrita com blow, depois vem o your house, certo, gente? Então, blow your house away. Então, nesse caso, nós podemos adaptar o blow away para derrubar. Então, e derrubar your house, sua casa. Então, gente, tecnicamente, quando eu falo em inglês and blow your house away, e derrubar a sua casa. E aí, vamos lá. Said the wolf. Disse o lobo. Vamos fazer o seguinte aqui então, ó. Vamos deixar a fala do lobo entre aspas, tá? Pra gente identificar aqui que é a fala do lobo, certo? Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. Vamos fazer a mesma coisa aqui na frase em português. Então eu vou bufar e soprar e derrubar sua casa, disse o lobo. E aí nós temos assim no final desse trecho. So he huffed and puffed. Os dois estão no passado, certo? Huffed and puffed. E aí nós temos aqui no começo o so, que também pode ser traduzido para então. Então vocês percebem que tem dois tipos de então nessa frase, né? Then e o so. Ambos foram usados em sentidos um pouquinho diferentes, percebam. Then, no começo, foi usado para e então eu vou fazer algo. Ou seja, then I will huff and puff and blow your house away. Então isso aqui tudo tá no futuro, certo? Então vocês percebem que ele usou then para indicar uma coisa que ele vai fazer. E então eu vou bufar e soprar e derrubar a sua casa. Beleza. Já na segunda situação, eu usei ali o so na narração para indicar o quê? Então ele bufou e soprou. Resumindo, vocês têm duas formas de se utilizar o então. Then, so. Tecnicamente, essa frase inteira significa: então eu vou bufar e soprar e derrubar a sua casa, disse o lobo. Então ele bufou e soprou. Vamos para a pronúncia. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. So he huffed and puffed.
Mesmas coisas que nós analisamos aqui nas pronúncias anteriores. And, você vai omitir o D, vai ficar tudo and puff, and blow, simples. E aí nós temos aqui uma conexão no começo que é o then I, né? Vai ficar como? Then I, só que vai juntar tudo, né? Then I will huff and puff and blow your house away. Então repitam comigo aí. Then I will huff and puff and blow your house away. Said the wolf. Olha só, said the, como eu acabei de falar, said, vai omitir o som do D, vai ficar said the wolf. Said the wolf. So he huffed and puffed. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. So he huffed and puffed. Percebam aqui no final o som do T no huffed e no puffed. Então vocês percebem que em palavras como huff e puff, e mais aquela que nós falamos ali em cima, que é o knock, de bater na porta, vocês percebem que ambas no passado levam o som do T no final. Huffed and puffed. E aí o knocked, de bater na porta, a mesma coisa também. Então repitam comigo para nós terminarmos essa pronúncia. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. So he huffed and puffed. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. So he huffed and puffed. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. So he huffed and puffed. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. So he huffed and puffed. The house of straw fell down, and the wolf ate up the first little pig. The house of straw fell down, and the wolf ate up the first little pig. Bom, vamos lá, gente. The house, a casa. Beleza. Of straw, de palha. Fell down. Para quem não sabe, fell é o passado do verbo fall, que significa cair. Então, nesse caso, fell down. Ela veio ao chão, ela foi derrubada, ela caiu. Então, basicamente, a casa de palha caiu. And the wolf, e o lobo. E aí, gente, nós temos um phrasal verb aqui, olha só. Ate up é o passado do phrasal verb to eat up. O que significa isso, gente? Ó, pra quem não sabe, eat é o verbo comer. Com certeza, bastante gente sabe disso. Mas o que você talvez não saiba é que eat up é o phrasal verb devorar. Então seria um comer de uma forma mais rígida, né? Devorar. Então o que o lobo queria? Não era só comer, era devorar o porco. Então, e o lobo devorou, porque ate up é o passado de eat up. Então, e o lobo devorou the first little pig, o primeiro porquinho. Então, como nós falamos aqui ontem, first significa primeiro. Little pig, nós adaptamos para porquinho. Então, tecnicamente, essa frase significa a casa de palha caiu e o lobo devorou o primeiro porquinho. Pois é, gente, então para você que achou que o primeiro porquinho ia correr para a casa do segundo porquinho e aquela coisa toda, não foi assim que aconteceu nessa história. Sorry. Vamos então para a pronúncia. The house of straw fell down, and the wolf ate up the first little pig. The house of straw fell down, and the wolf ate up the first little pig. The house of straw fell down, and the wolf ate up the first little pig. The house of straw fell down, and the wolf ate up the first little pig. The house of straw fell down, and the wolf ate up the first little pig. The house of straw fell down, and the wolf ate up the first little pig. Next day, the wolf came to the house made of sticks. He knocked at the door and said,
little pig, let me come in. Next day, the wolf came to the house made of sticks. He knocked at the door and said, little pig, let me come in. Vamos lá, gente. Não tem muitas palavras novas aqui nessa frase, além do que nós já vimos, tá? Então, nós vimos ali que next day, nós adaptamos para no dia seguinte. The wolf came to the house. O lobo veio para a casa. Só que agora ela é feita de outro material. Made of sticks. Então, feita de... Esse sticks, ele tem vários significados, tá? Eu até comentei aqui na aula de ontem que sticks significa graveto, galho, madeira cônica, mais fina, mais frágil. Não necessariamente uma tábua, tá? É um pedaço de madeira mais fino mesmo. Você vai ver até o termo stick como vara, bastão, tudo nesse contexto, indicando que é um pedaço de madeira mais frágil. Por essa razão, eu traduzi isso aqui ontem para pedaços de madeira, tá? Para ficar bem claro, né? A casa feita de pedaços de madeira. Mas você pode fazer a adaptação que você achar melhor aí. Pode ser só casa de madeira, mas é importante você entender que stick não é necessariamente madeira. Não é o significado original da palavra madeira, tá? Continuando, isso aqui também nós analisamos ali em cima, né? He knocked at the door and said, little pig, let me come in. Ela significa... O lobo bateu na porta e disse, porquinho, deixe-me entrar. Então vamos lá, gente. Basicamente esse trecho aqui ele significa, no dia seguinte, o lobo veio para a casa feita de pedaços de madeira. O lobo bateu na porta e disse, porquinho, deixe-me entrar. Vamos então para a pronúncia. Mesma coisa, conexões do next com day. Lembra? Next day, the wolf came to the house made of sticks. He knocked at the door and said, little pig, let me come in. Next day, the wolf came to the house made of sticks. He knocked at the door and said, little pig, let me come in. Next day, the wolf came to the house made of sticks. He knocked at the door and said, little pig, let me come in. Next day, the wolf came to the house made of sticks. He knocked at the door and said, little pig, let me come in. Next day, the wolf came to the house made of sticks. He knocked at the door and said, little pig, let me come in. I will not let you come in, said the little pig. Mesma frase que nós acabamos de ver aqui agora há pouco. I will not let you come in, said the little pig. Significa, eu não deixarei você entrar, disse o porquinho. Praticando a pronúncia mais uma vez. I will not let you come in, said the little pig. I will not let you come in, said the little pig. I will not let you come in, said the little pig. I will not let you come in, said the little pig. I will not let you come in, said the little pig. I will not let you come in, said the little pig. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. So he huffed and puffed. Mais uma vez, o mesmo trecho que nós acabamos de analisar. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. So he huffed and puffed. Traduzindo, então eu vou bufar e soprar e derrubar sua casa, disse o lobo. Então ele bufou e soprou. Vamos para a pronúncia. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. So he huffed and puffed. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. So he huffed and puffed. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. So he huffed and puffed. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. So he huffed and puffed and blew the house away. The house of sticks fell down, and the wolf ate up the second little pig, and blew the house away. The house of sticks fell down, and the wolf ate up the second little pig. Não
temos muitas coisas novas nessa frase, mas basicamente blew away é o passado do phrasal verb que nós analisamos aqui agora há pouco, blow away. Então, nesse caso, dizendo no passado, and blew the house away, nós podemos adaptar para e derrubou a casa. And blew the house away. Beleza, e aí depois ele diz, the house of sticks fell down. A casa de pedaços de madeira, ou se você quiser adaptar para a casa de madeira, simplesmente, fell down. Mais uma vez, veio ao chão, certo? Vamos colocar aqui caiu, para ficar mais resumido. Caiu. And the wolf ate up the second little pig. Não é muito diferente da frase que nós vimos lá em cima, a única diferença é que lá estava first, agora é second. Então, e o lobo devorou o segundo porquinho. Vamos compreender então a pronúncia. And blew the house away. The house of sticks fell down. And the wolf ate up the second little pig. And blew the house away. The house of sticks fell down. And the wolf ate up the second little pig. And blew the house away. The house of sticks fell down. And the wolf ate up the second little pig. And blew the house away. The house of sticks fell down. And the wolf ate up the second little pig. And blew the house away. The house of sticks fell down. And the wolf ate up the second little pig. Next day, the wolf came to the house made of bricks. Next day, the wolf came to the house made of bricks. Bom, gente, eu vou omitir algumas explicações aqui que eu já fiz nas aulas anteriores para não ficar algo repetitivo, tá bom? Então, eu vou dar as traduções aqui bem diretas ao ponto, porque a maioria das palavras que estão sendo utilizadas nessas frases, elas já foram utilizadas nas frases anteriores. Então, basicamente, quando ele diz aqui next day, significa no dia seguinte, certo? No dia seguinte, the wolf came to the house made of bricks. Significa o lobo veio para a casa feita de tijolos. Então, nós já vimos essa frase em dois formatos na aula de ontem. Feita de palha e feita de pedaços de madeira, sticks. Nesse caso de hoje, bricks, tijolos, ou seja, a casa mais forte, né? Então, nós sabemos que aqui o lobo não consegue ter sucesso. Então, vamos para a pronúncia. Next day, the wolf came to the house made of bricks. Next day, the wolf came to the house made of bricks. Next day, the wolf came to the house made of bricks. Next day, the wolf came to the house made of bricks. Next day, the wolf came to the house made of bricks. Little pig, let me come in. A frase típica do lobo, little pig, let me come in. Bom, basicamente significa porquinho, porquinho, deixe-me entrar. Vamos então para a pronúncia. Little pig, let me come in. 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 I will not let you come in. Said the little pig. Mais um trecho que nós analisamos também ontem. I will not let you come in. Eu não deixarei você entrar. Said the little pig. Então vamos escrever aqui, ó. Eu não deixarei você entrar. Gente, lembrando aí, né, que will tem o papel, a função de delegar o verbo para o futuro. Nesse caso, na forma negativa. Então, você pode falar eu não deixarei ou eu não vou deixar, tá? Tanto faz. Então, eu não vou deixar você entrar. Said the little pig. Disse o porquinho. Vamos então para a pronúncia. I will not let you come in.
said the little pig. I will not let you come in, said the little pig. I will not let you come in, Said the little pig. I will not let you come in, Said the little pig. I will not let you come in. Said the little pig. Then I will huff and puff and blow your house away. Said the wolf. Mesma frase que nós analisamos ontem também. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. Então nós vimos que quando eu falo then I will huff and puff, significa então eu vou bufar e soprar and blow your house away, e derrubar sua casa. E no final, said the wolf, disse o lobo. Então, tecnicamente, esse trecho significa então eu vou bufar e soprar e derrubar sua casa, disse o lobo. Vamos para a pronúncia. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. The big bad wolf tried to huff and puff and blow the house down. E aqui nós temos uma frase inédita, né? The big bad wolf tried to huff and puff and blow the house down. Então, a primeira coisa aqui que nós temos de diferente é isso aqui, ó. The big bad wolf, que traduzindo seria o grande lobo mau. E aí, gente, tried é o passado do verbo try, que significa tentar. Então, nesse caso, o grande lobo mau tentou fazer duas coisas. Primeiramente, to huff, tentou bufar. E aí depois ele tentou and puff, ele tentou soprar, tentou bufar e soprar. And blow the house down. Nesse caso, e derrubar a casa e fazer a casa cair. Então vocês percebem que agora não é blow away, agora é blow down. Geralmente o blow down, que é o phrasal verb, que significa também algo parecido com blow away, só que o blow down geralmente você vai ver no sentido de árvores que caem por causa do vento, por causa da força da tempestade. É comum você ver esse blow down. Então nós podemos entender aqui que é e derrubar a casa. Nós podemos fazer essa adaptação. Então o grande lobo mau tentou bufar e soprar e derrubar a casa. Quanto à pronúncia, the big bad wolf tried to huff and puff and blow the house down. Primeira coisa para nós analisarmos aqui é o tried. Tried to. Vai ficar como? Tried to. Tried to. The big bad wolf tried to huff and puff and blow the house down. The big bad wolf tried to huff and puff and blow the house down. The big bad wolf tried to huff and puff and blow the house down. The big bad wolf tried to huff and puff and blow the house down. The big bad wolf tried to huff and puff and blow the house down. But he couldn't. He kept trying for hours, but the house was very strong. But he couldn't. He kept trying for hours, but the house was very strong. Bom, gente, primeiramente, but he couldn't seria algo como mas ele não conseguiu. Então você pode geralmente traduzir o couldn't no sentido literal, mas ele não pôde, no sentido de ele não conseguiu, literalmente. Então, couldn't é a forma negativa do could. Poderia, não pôde, não pude no passado, né? Então, nesse caso, mas ele não conseguiu. E aí nós temos isso aqui, ó. He kept significa ele continuou, tá? Interessante que kept é o passado do verbo keep, que significa manter, continuar. Então, nesse caso, ele continuou trying, tentando,
for hours. Por horas. But the house, mas a casa, was very strong. Era muito forte. Então, tecnicamente, esse trecho significa: mas ele não conseguiu. Ele continuou tentando por horas, mas a casa era muito forte. Quanto à pronúncia, but he couldn't. He kept trying for hours, but the house was very strong. Bom, vamos lá, gente. Primeira coisa pra gente analisar aqui, ó. Kept, no passado, termina com T e a próxima palavra começa com T, ou seja, na hora da pronúncia vai juntar e formar uma coisa só. Kept trying for hours, por horas, né? But the house, é comum nós fazemos isso aqui também, ó. But the house was very strong. Fazer uma junção, porque but termina com T, the começa com T, então but the house was very strong. E eu coloquei aqui esse very, só que o som do R é sempre aquele R caipira, né? Very, não é very. Very. Então, was very strong. Nós temos o hábito de pronunciar isso aqui como was, mas a pronúncia é geralmente mais puxada pro was, com o som do Z, was. Então, but he couldn't. He kept trying for hours, but the house was very strong. But he couldn't. He kept trying for hours, but the house was very strong. But he couldn't. He kept trying for hours, but the house was very strong. But he couldn't. He kept trying for hours, but the house was very strong. But he couldn't. He kept trying for hours, but the house was very strong. He tried to enter through the chimney, but the clever third little pig boiled a big pot of water and kept it below the chimney. He tried to enter through the chimney, but the clever third little pig boiled a big pot of water and kept it below the chimney. Bom, primeiramente, he tried. Ele tentou. Então, como nós vimos, tried é o passado do verbo try, tentar. Então, ele tentou entrar, to enter. Ele tentou entrar. Through significa através. Ok? Então, esse termo aqui, ó. Through significa através. The chimney, através da chaminé. E aí nós temos isso aqui, ó. But the clever third little pig. Primeiramente, third little pig, o terceiro porquinho. Então vamos lá, vamos começar de trás para frente. Mas o terceiro porquinho. E aí nós temos mais um adjetivo aqui que é o clever. Significa inteligente, esperto. Vamos traduzir aqui para inteligente. Mas o terceiro porquinho inteligente fez o quê? Boiled. Significa ferveu. Então o que ele ferveu? A big pot of water. Primeiramente, a big pot seria uma panela grande. Nós até podemos adaptar para um caldeirão, né? Of water. De água. Então, tecnicamente, o que ele fez? Ferveu um caldeirão de água. And kept it seria e o deixou, se referindo ao caldeirão. Esse it se refere ao caldeirão, a panela grande, né? Interessante que kept, como eu falei aqui agora há pouco, é o passado do verbo keep, de manter, continuar. Nesse caso, nós adaptamos para deixar, né? Então, e o deixou, below significa abaixo, the chimney, mesma palavra que nós vimos ali em cima, da chaminé. Então, tecnicamente, esse trecho inteiro significa ele tentou entrar através da chaminé, mas o terceiro porquinho inteligente ferveu um caldeirão de água e o deixou abaixo da chaminé. Vamos para a pronúncia. He tried to enter through the chimney, but the clever third little pig boiled a big pot of water and kept it below the chimney. Vamos lá, gente. He tried to enter
through the chimney. But the clever third little pig boiled a big pot of water and kept it below the chimney. He tried to enter through the chimney, but the clever third little pig boiled a big pot of water and kept it below the chimney. He tried to enter through the chimney, but the clever third little pig boiled a big pot of water and kept it below the chimney. He tried to enter through the chimney, but the clever third little pig boiled a big pot of water and kept it below the chimney. The wolf fell into it and died. The wolf fell into it and died. Bom, basicamente, o lobo fell into it. Significa caiu dentro dele, se referindo ao caldeirão, certo, gente? Então, fell, como eu falei aqui na última aula, é o passado do verbo fall. Então, fell into it. Seria ao pé da letra, caiu para dentro dele, certo? Caiu para dentro dele. Caiu dentro dele. Vamos adaptar aqui para caiu dentro dele. And died. E morreu. Então, died é o passado do verbo die. Morrer. Beleza. Então, tecnicamente, essa frase final quer dizer o lobo caiu dentro dele e morreu. Vamos então para a pronúncia. The wolf fell into it and died. 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 Agora sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar mais fácil de compreender. Não se esqueça, volte esse vídeo quantas vezes forem necessárias. Bora lá. The Three Little Pigs. Once upon a time, there was a mama pig and 3 little pigs. One day, Mama Pig said to them, You are old enough to build your own houses. The first pig built a house of straw. He said, Now the wolf can't come and catch me and eat me. The second pig built his house with sticks, stronger than the first pig's house. He said, Now the wolf can't come and catch me and eat me. The third pig built his house with bricks, stronger than the second pig's house. He said, Now the wolf can't come and catch me and eat me. Next day, the wolf came to the house made of straw. The wolf knocked at the door and said, Little pig, let me come in. I will not let you come in. said the little pig. Then I will huff and puff and blow your house away. Said the wolf. So he huffed and puffed. The house of straw fell down, and the wolf ate up the first little pig. Next day, the wolf came to the house made of sticks. He knocked at the door and said, Little pig, let me come in. I will not let you come in. said the little pig. Then I will huff and puff and blow your house away. Said the wolf. So he huffed and puffed and blew the house away. The house of sticks fell down, and the wolf ate up the second little pig. Next day,
The wolf came to the house made of bricks. Little pig, let me come in. I will not let you come in, Said the little pig. Then I will huff and puff and blow your house away. Said the wolf. The big bad wolf tried to huff and puff and blow the house down. But he couldn't. He kept trying for hours, but the house was very strong. He tried to enter through the chimney, but the clever third little pig boiled a big pot of water and kept it below the chimney. The wolf fell into it and died. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Portanto, muito obrigado pela atenção até aqui e eu te espero amanhã aqui às 8 horas da noite. Thank you so much.